Olá pessoal, e aí, preparados para o nosso primeiro capítulo do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer? Vamos lá! Parte 1. A importância da mente. Introdução. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Como podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23, 7? Porque, como imagina em sua alma, assim ela é? Quanto mais sirva a Deus e estudo sua palavra, mais percebo a importância de pensamentos e palavras. De forma bastante regular, encontro o Espírito Santo me direcionando para estudar essas áreas. Eu disse, e creio que é verdade, que enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, sempre há coisas novas a aprender e coisas que aprendemos anteriormente em que precisamos nos reciclar. O que exatamente significa Provérbios 23, 7? A versão King James diz, porque imagina em seu coração, assim ele é. Porque como um homem, uma pessoa, imagina em seu coração, assim ele é. Outra tradução diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. A mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Romanos 8, versículo 5, torna claro, porque os que se inclinam para a carne e são controlados pelos seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam em suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se, por outro lado, renovamos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência que está escrito em Romanos 12, 2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Dividi esse livro em 3 partes principais. A primeira trata da importância dos pensamentos. Quero estabelecer firmemente em seu coração para sempre que você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamentos que na realidade produzem os problemas que elas experimentam na vida diária. Satanás oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar sua oferta. Aprenda que tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipo não são aceitáveis. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, indica claramente que devemos conhecer suficientemente a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Qualquer pensamento que se tente se exaltar a si mesmo além da palavra de Deus deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. Oro para que este livro o ajude a fazer isso. A mente é um campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará tempo e estudo. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Primeiro, a mente é o campo de batalha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nessa passagem, vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo Satanás tenta nos derrotar com estratégias e engano mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é um mentiroso. Jesus chama-o de o pai das mentiras e de tudo que é falso. Está escrito em João, capítulo 8, verso 44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosamente e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Ele conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos mais fortes do diabo é a paciência. Demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa malícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossas mentes mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, uma prisão, em decorrência de certa forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas de que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo na Amplified Bible, Bíblia Amplificada, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa na nossa mente. A mente é o campo de batalha. Resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra, o nosso inimigo é Satanás, a mente é o campo de batalha, o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e enganos, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa. Desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar seu plano claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Pausa para o meu café gelado. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afastados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago, causado pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A essa altura você deve estar pensando:
Eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Maria sabe que a sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em cada frase das suas orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos 12:2. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona e etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava, apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava toda a sua ira nela. Se ela fizesse um movimento... Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com sua esposa e com a sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorito apenas porque era menino. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais, você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar as ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposas e filhas, podem fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da sua mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, mais 100.000 vezes, mais ou menos, em um período de 10 anos, e veja se está pronta para se casar e transformar em uma esposa doce, submissa, adorável. Mesmo que eu queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em uma tal situação? As armas da palavra. Se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versos 31 e 32. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5, para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas
consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensinos, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habitar, continuar na palavra até que se torne revelação dada pelo Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos, capítulo 4, verso 24, Jesus diz: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a palavra. A arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios ou um método tentado para ver se funciona. Temos ambos louvor e oração. Também ambos, louvor e oração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com sua palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus. Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele está com você todo o tempo como seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pelo qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra usada de várias formas. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos mestres. Sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Lucas capítulo 4, dos versos 1 ao 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas na sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são iguais como o seu pai terreno. Seu marido João não é. Ele a ama muito. O lado de João. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe de tudo isso, mas não faz nada a respeito a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como ela está, se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre sua autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com a sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são iguais ao seu pai terreno. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas, como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João.
Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe porque ele ansiava por sua aprovação, como toda criança. Mas quanto mais tentava, mais erros cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar, que isso o deixava nervoso e assim frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João, porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota de quem ele realmente gostara no início de seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamento em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer nada a ninguém do que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas... As poucas vezes em que ele tentou dar a sua opinião sobre algum assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31 e 32 será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela nos tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas, tristemente, as pessoas nem sempre aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que o seu passado e o modo como elas foram criadas afetem negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa e libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. A saída. Não vos veio, não tomou conta de vós, tentação, nenhuma provação que incite o pecado, seja como for que tenha vindo ou para onde leve, que não fosse humana. Isto é, nenhuma tentação ou provocação veio a vós que estivesse além da resistência humana e que não fosse ajustada e adaptada e que não pertencesse à expressão humana de tal forma que um homem pudesse suportar.
Mas Deus é fiel à sua palavra e à sua natureza misericordiosa e não permitirá que sejais tentado e provado, além das vossas forças, habilidades e força de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre vos provará livramento, uma forma de escapar para um lugar de repouso, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Gente, um parêntese aqui. Toda vez que a Joyce Meyer lê um versículo, ela coloca algo, ela acrescenta algo dela, escrito por ela. Por exemplo, aqui ela começa a ler, não vos sobreveio, e daí ela coloca entre parênteses, não tomou conta de vós. Ou seja, ela está explicando o que significa não vos sobreveio, não tomou conta de vós. A tentação, nenhuma provação que incite o pecado. Então, é confuso para mim ler só o versículo, sendo que no meio do versículo está esse parêntese explicando o que significa aquilo ali. Então, eu vou continuar lendo da forma como ela está escrita ali e vou procurar fazer assim, que significa que está dentro do parêntese dela. Combinado?